Leilão do 5G está chegando, está marcado para o dia 4 de novembro e muita gente tem dúvidas o que muda do 3G para o 4G, quais são os benefícios do 5G. E para esclarecer essas dúvidas, eu converso com o professor de tecnologia da FIAP, Gustavo Torrente. Tudo bom, Gustavo? Já começa explicando para a gente essas diferenças. Tudo bom, Lilian? Um prazer estar aqui conversando com você. O 5G é a quinta geração da internet móvel e muda muita coisa, porque não é só internet mais rápida. O 5G ele é um novo protocolo de comunicação. E o que significa isso em termos práticos? A minha internet vai aumentar, eu vou ser capaz de usar a inteligência artificial com mais eficácia? Explica em termos práticos o que vai funcionar para a gente, para os consumidores primeiro. Legal, vamos lá. A gente já está acostumado a utilizar no nosso dia a dia o 4G. O 5G é uma internet que vai ser 100 vezes mais rápida. Eu posso comparar que eu estou trocando uma bicicleta por uma Ferrari. E não é só a internet mais rápida, né? Como eu falei. Você tem uma baixa latência. O que significa isso, né? Uma baixa latência. Isso permite que numa videoconferência eu não tenha mais aquele delay de voz, né? Então, travou, não estou te ouvindo, não estou te escutando. Isso não vai ter mais no mundo do 5G. E isso abre um leque de oportunidades, Lilian, para muitas áreas, muitos setores, como, por exemplo, medicina. A área da saúde, na pandemia, evoluiu muito em termos de tecnologia. Então, com o 5G, onde você tem uma internet mais rápida e uma latência baixa, é possível que um médico na Alemanha faça uma operação em alguém aqui do Brasil com esse tipo de conectividade. E aí você falou o exemplo do médico da Alemanha. Como é que está o Brasil em relação ao resto do mundo no avanço dessas tecnologias? Legal. Qual que é a situação do Brasil hoje em relação ao 5G? A gente já tem aí uma data para o leilão, que vai acontecer dia 4 de novembro. Então, esse leilão vai ser aberto para as empresas de telecomunicações e o Brasil ele vai estar leiloando as faixas, as frequências. É como se tivessem ali estradas que o 5G vai andar. E aí as empresas vão disputar esse leilão. Está previsto mais ou menos aí 50 bilhões de reais, onde 10 bilhões de reais vai para os cofres do governo e 40 bilhões serão aí destinados a investimento no país, com antenas, investimento em escolas, agronegócio, estradas, para possibilitar em grande massa aí a adoção dessa tecnologia. Gustavo, quando é que chega? Está previsto para julho de 2022. Cidades acima de 100 mil habitantes receberem ali as primeiras antenas do 5G. E aí você falou que as empresas de telefonia que vão disputar uma faixa nesse leilão. E se uma empresa só conseguiu? A gente tem Claro, Vivo, TIM, só a Claro consegue. Isso quer dizer que os outros clientes vão ficar desassistidos ou não? Como é que vai funcionar essa divisão para que ninguém fique na chuva, Gustavo? Boa! Hoje a gente está com 4 faixas em leilão, né? 700 MHz, 2.6, 3.5 e 26 GHz. Então, são 4 estradas que estão disponíveis. Eu acredito que a grande parte aí das operadoras vão ter aí acesso, afinal, Claro e Vivo já fazem teste desde 2020 com a tecnologia 5G. Elas já estão testando ali algumas coisas antes mesmo do leilão acontecer. Então, a gente tem 4 faixas aí que vão ser leiloadas e eu não acredito num monopólio, né? A gente vai ficar refém de uma única empresa? Eu não acredito nisso. E aí, como é que vai funcionar a partir do momento que for definida essa empresa, ou que forem definidas essas empresas, quem fica com que faixa? Qual é o tempo para a implantação desse novo sistema para o Brasil? E quem já tem determinado tipo de aparelho celular vai ter que trocar para se adaptar? Como é que vai funcionar o uso em termos práticos dessa tecnologia? Excelente pergunta, Lilian. Após o leilão, a gente vai ter aí 6, 7, 8 meses para a gente ter ali os primeiros serviços, de fato, com a tecnologia 5G oficial. E eu vou ter que fazer alguma adaptação no meu aparelho?
O seu aparelho ele tem que estar apto para receber a tecnologia 5G, ou seja, ele tem que conversar nessa frequência. Apple e Samsung, ano passado, já lançaram aparelhos capazes de conversar com o 5G. Mas a gente tem que pensar que agora com o 5G, a gente vai ter muitos dispositivos conectados, mas muito mesmo. Então, a nossa casa vai estar conectada, a ambulância vai estar conectada com o hospital, o drone da entrega vai estar conectado. Isso permeia com que a gente tenha ali a criação de novos modelos de negócios e até mesmo de novas tecnologias, como carros autônomos, né? E o exemplo da telemedicina, cirurgia à distância, você consegue controlar uma fábrica à distância. Tudo isso vai ser possível graças a essa nova rede de conexão que é o 5G. Agora, uma dúvida, a gente está falando de uma tecnologia que vai beneficiar somente as pessoas de melhor poder aquisitivo ou toda a população será beneficiada e de que forma? Porque carro autônomo, celular novo, nem todo mundo pode ter acesso, mas de que forma essa tecnologia vai beneficiar a população mais carente, mais vulnerável? Boa! Muito boa essa pergunta também. Quando a gente tiver ali o 5G, inevitavelmente ele vai chegar ali nas cidades com maior poder aquisitivo. Hoje, mundo, a gente está falando de China, Alemanha, Estados Unidos, Japão, que possuem a tecnologia 5G. No Brasil vai acontecer igual no 4G, né? Então, as grandes cidades que vão ter ali mais pessoas, mais antenas, vão receber ali acesso antes do que as outras da tecnologia. Em termos de dispositivos, a ideia é que, a longo prazo, todos os dispositivos, desde aquele mais acessível até aquele aparelho de última geração, têm acesso à tecnologia 5G, né? Como qualquer tecnologia nova, ela começa com os aparelhos mais caros e o leque vai abrindo, e não vai ser diferente. Então, a tendência é que, com o passar dos anos, esses dispositivos se tornem acessíveis, né? Há 20 anos atrás, a gente não imaginava que teria ali, em todas as casas, televisões de tela plana, né? Hoje em dia é super comum. Então, com o 5G, vai acontecer a mesma coisa. Esses dispositivos, eles vão se tornar acessíveis ao bolso de toda a população. E aí, quais os próximos passos em relação aos rumos profissionais? Porque a gente vive a chamada quarta revolução industrial. Com a chegada dessa tecnologia, alguns empregos vão ficar obsoletos e outros vão ganhar mais força. Você saberia abrir para a gente esse leque, Gustavo? Falar quais são os empregos, quais são as profissões que vão ganhar mais força e quais são aquelas que vão ter que sofrer uma adaptação com a chegada dessa tecnologia? Com certeza, Lilian. A quarta revolução industrial, como você falou, é o casamento entre mentes e máquinas, né? E com certeza ela vai abrir muitas oportunidades, assim como alguns empregos vão deixar de existir. Se a gente olhar para o passado, aconteceu isso, né? Na primeira revolução industrial, com a chegada de máquinas ao campo, segunda revolução industrial, né? Com novas fontes de energia. Muitas posições, muitos empregos deixaram de existir, mas novas especializações surgiram. Há 10 anos atrás, não tinha youtuber como profissão, motorista de aplicativo, piloto de drone, né? Então, a gente vai ver o quê? Uma sinergia entre todas essas tecnologias, né? Inteligência artificial, IoT, 5G, impressora 3D, tudo isso vai fazer com que novas profissões surjam, principalmente na área de dados. A área de dados hoje na tecnologia é a área que mais cresce. Então, para quem está assistindo esse bate-papo aqui, fica ligado, as novas profissões tendem a ser voltadas para essa área de dados. Agora, respondendo a sua outra pergunta, quais são profissões aí que podem deixar de existir? Profissões que podem ser substituídas pela mão de obra de um robô, de um sistema, como, por exemplo, um atendente, como, por exemplo, uma portaria de um prédio, né? A pessoa hoje tem ali
em prédios comerciais, a figura do porteiro, que faz a liberação ou não. Hoje em dia, né, nós temos ali, na palma das nossas mãos, reconhecimento facial. Muitos celulares já têm reconhecimento de biometria, reconhecimento facial, né? Então, imagina só um totem que libera ou não a sua entrada. A profissão ali do porteiro, ela está muito ameaçada. Trabalhos manuais que tendem a ser substituídos por robôs e grandes sistemas estão ameaçados. Então, o grande gargalo disso tudo está na mão de obra. Quem vão ser os desenvolvedores do futuro que vão criar essas aplicações? Pois é, você falou do porteiro, hoje em dia não tem que saber atender a população, tem que saber mexer na máquina, na central de monitoramento que está vigilante a todo mundo que entra e sai do prédio, tem que saber obedecer aos comandos do quê? Da máquina que vai abrir ou não a porta, liberar ou não a porta. Pensei no ascensorista também, a pessoa que fica no elevador. Hoje, então, com pandemia, né, Gustavo, é mais difícil ainda. Você vai, aperta, você tem que saber desenvolver mecanismos para melhorar o atendimento de quem está no elevador ou operando a máquina que está fazendo com que o elevador se movimente. É o que você falou. Exato. Lilian, uma pergunta para você. Você já andou em algum veículo autônomo? Ainda não tive essa oportunidade. E tenho um pouco de medo, confesso. Olha só, aí é uma pegadinha, né? O veículo autônomo já existe há alguns anos em São Paulo, que são os metrôs da linha amarela, né? A linha 4 é um veículo autônomo, é um veículo, né, que não é conduzido por um humano. Então, aí aquela pergunta da profissão, né? Será que o maquinista ele está ameaçado? Ele está ameaçado. Agora, carro autônomo, eu também tenho um pouco de receio, Lilian. Ainda não tive oportunidade de andar também. A não ser que faça uma boa baliza, porque aí eu entrego na mão dele, porque certamente vai ser melhor do que a minha baliza. Aí eu confio totalmente, porque qualquer coisa vai ser melhor do que eu. Gustavo, obrigada por esse bate-papo, viu? Por esses esclarecimentos sobre a tecnologia 5G. Foi um prazer, Lilian. Fica o espaço aqui para tuas considerações finais. Tem alguma coisa que você queira acrescentar para a gente? Não, eu ia comentar sobre o carro autônomo, né? O carro autônomo, ele tem ali vários sensores. E agora com o 5G, a baixa latência faz com que ele tenha respostas imediatas ali numa colisão, ali na tomada de uma decisão, troca de faixa, não troca. Uma cidade totalmente conectada, né? O conceito de Smart City, cidade inteligente, nada mais é do que um monte de dispositivo conectado, a ambulância com o hospital, a estrada com o carro, o semáforo com a ambulância. Então a gente vai ter um mundo muito mais conectado com dispositivos trabalhando nessa faixa que a gente chama aí de 5G. Você confia? Confio. Então, se você está confiando, você que é um estudioso do assunto, vamos confiar também para uma cidade conectada. Obrigada, viu, Gustavo? Grande abraço, Lilian. Até mais.